Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. There was a girl I knew. Tirem a foto, mano. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Olá, morrerão todos. Os apresentadores que não importam. Os que importam ainda estão vivos. E estão a criar uma sequela para o seu filme vencedor de Oscar, a Literacia Financeira, que se irá chamar Literacia Financeira 2. Os apresentadores mortos serão substituídos por imigrantes ilegais que serão pagos com uma viagem só de ida para o seu país de origem. Mesmo que os apresentadores tenham morrido, não serão os únicos, pois eu sou o próximo. Olá, eu sou o Pedro e na minha parte da apresentação vou falar da história da moeda. A história da moeda está ligada às trocas comerciais. As primeiras trocas realizadas eram trocas diretas, ou seja, trocava-se o que se tinha por outros produtos que faziam falta. Cereais, animais, tecidos, ferramentas eram trocados por outras coisas. Mas a troca direta tinha obstáculos que dificultavam as trocas. Por um lado, era preciso encontrar quem estivesse interessado na troca em determinados produtos. E por outro lado, as pessoas atribuíam valores diferentes a diferentes produtos. Estes obstáculos foram ultrapassados com a utilização progressiva de um bem, com a aceitação generalizada enquanto meio de pagamento que passou a funcionar como moeda. Esse bem começou por ser uma mercadoria relativamente escassa e duradoura. Em diferentes locais e épocas, sal, peles, trigo, rum, carne seca, ferro, cobre e conchas foram usados como moeda. Foi a época da moeda-mercadoria. A moeda-mercadoria também apresentava desvantagens, pois existia dificuldade no transporte de grandes quantidades do bem usado como moeda, que em alguns casos era também perecível. Estas desvantagens conduziram ao uso crescente do metal como moeda. O metal possuía resistência, valor elevado, divisibilidade e era facilmente transportável. Iniciou-se a época da moeda metálica. As primeiras moedas metálicas foram de ferro, de cobre e de bronze, e mais tarde começou a utilizar-se a prata e o ouro. O metal precioso usado nas moedas garantia o seu valor. E assim as pessoas passaram a trocar os seus produtos por moedas, utilizando-as depois para comprarem os produtos de que necessitavam. O aumento da atividade comercial originou a necessidade de transportar grandes valores em moeda, o que se veio a revelar difícil e perigoso. Ourives e artesãos começaram a guardar moedas nos seus cofres em troca de um certificado de depósito com o valor das moedas recebidas. Quando tinham de fazer um pagamento, em vez de levantar as moedas depositadas em cofres, as pessoas endossavam um certificado de depósito à pessoa a quem tinham de fazer o pagamento e que se tornava, assim, a nova dona das moedas depositadas. Os certificados de depósito podiam assim ser convertidos em moedas de ouro ou prata. Com o desenvolvimento da atividade bancária,
o valor dos certificados de depósito em circulação passou a ser superior ao valor do ouro e prata guardados nos cofres do banco. Ao ser eliminada a possibilidade de conversão em ouro e prata, surgiram as notas atuais, designadas por papel moeda. Esta é uma moeda fiduciária, caracterizada por não ser convertível em metais preciosos e por ser de aceitação generalizada. Portugal adotou o euro como moeda oficial a 1 de janeiro de 1999, mas só em 2002 é que deixou de circular a anterior moeda portuguesa, o escudo. O euro é a moeda oficial dos 19 países da União Europeia que formam a zona euro. É usado por milhões de pessoas todos os dias, sendo uma das moedas mais utilizadas em todo o mundo. As suas vantagens são óbvias para qualquer pessoa que viaje ou faça compras nos países da zona euro. 8 países não aderiram ao euro, e estes são a Bulgária, a República Checa, a Croácia, a Dinamarca, a Hungria, a Polónia, a Roménia e a Suécia. As notas do euro são iguais em todos os países. Já as moedas têm uma face comum, que apresenta o valor da moeda, e uma face nacional, que identifica o país emissor. Independentemente do país onde foram emitidas, todas as moedas são aceitas como meio de pagamento. Nesta parte da apresentação eu irei falar sobre a inflação. Numa economia de mercado, os preços dos bens e serviços estão sempre a mudar. No nosso dia a dia, observamos que alguns preços sobem, enquanto outros descem. Quando se verifica um aumento dos preços em geral, estamos perante o fenómeno da inflação. A inflação é, assim, o aumento generalizado dos preços de quase todos os bens de consumo. É o que acontece quando aumentam os preços da energia, dos alimentos, dos transportes, das rendas das casas, etc. O resultado desta situação é que, com o mesmo dinheiro, compramos menos bens de consumo. Isto é, o nosso poder de compra diminui. Por exemplo, se a inflação num ano foi de 2%, o que se comprava no supermercado por 100 euros há um ano, é expectável que agora custe 102 euros. A inflação é observável na variação de preços dos bens de consumo, mas é também um fator a ter em conta na avaliação das taxas de juro. A taxa de juro pode ser nominal ou real. A taxa de juro nominal é a taxa de juro acordada e paga. Por exemplo, a taxa de juro de um crédito à habitação ou a taxa de juro de remuneração de uma aplicação de poupança. Contudo, à taxa de juro nominal é preciso subtrair a inflação para perceber a taxa de juro real que está a ser praticada. Assim, a taxa de juro real representa a taxa de juro nominal corrigida pela inflação. Se a taxa de inflação for maior do que a taxa de juro nominal de um depósito, isto significa que o preço dos bens está a aumentar mais do que os juros a receber. Desta forma, o poder de compra está a diminuir. Por exemplo, se um depósito render 1% em juro nominal e a taxa de inflação no mesmo prazo for de 1,5%, então isso significa que, apesar de se ganhar 1% no depósito, perde-se 1,5% com a inflação e o poder de compra diminui cerca de 0,5%. É então um dos objetivos principais do BCE, o Banco Central Europeu, manter a estabilidade dos preços na área do euro e, desse modo, preservar o poder de compra de moeda única. Para garantir esse objetivo, a taxa de inflação deve manter-se num nível próximo de 2%. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Nesta parte da apresentação eu irei falar sobre contas bancárias.
Hoje em dia, a generalidade das pessoas tem o seu dinheiro numa conta bancária de depósitos à ordem por razões de segurança, por facilidade de pagamento de contas e recebimento de ordenado, para o controle de dinheiro gasto e recebido e para ajudar a poupar. Para além destas vantagens, as contas à ordem permitem ainda fazer depósitos e levantamentos de dinheiro. Uma conta de depósitos à ordem acaba por ser a base para aceder a diversos serviços bancários, como a contratação de um crédito ou a constituição de um depósito a prazo. Para sabermos o saldo e os movimentos da nossa conta, podemos consultar o extrato bancário, que é disponibilizado mensalmente pelo banco, ou aceder ao extrato atualizado através da caixa automática, do serviço do Home Banking ou pela app do banco. Ao consultarmos os movimentos da conta, as despesas efetuadas surgem um sinal negativo. São os movimentos a débito e o saldo da conta diminui. Os depósitos de dinheiro na conta, por exemplo, uma mesada, surgem com um sinal positivo. São os movimentos a crédito e o saldo da conta aumenta. Para os menores de idade, só é possível ser titular de uma conta se for aberta pelos pais ou tutores. Só a partir dos 18 anos é possível abrir uma conta sozinho. Uma conta de depósitos à ordem tem um número de conta e é identificada por uma versão mais alargada desse número, designada por IBAN, International Bank Account Number, composto por 25 caracteres. É frequente as instituições cobrarem comissões associadas à conta de depósitos à ordem. São as comissões de manutenção. Como já vimos, as comissões é adicionado ao imposto do selo, no valor de 4%. Por exemplo, para uma conta de depósitos à ordem cuja comissão de manutenção seja de 6 euros mensais, o valor do imposto de selo é de 24 cêntimos, sendo o valor mensal cobrado a 6,24 euros, representando um custo anual de 78,88 euros. Nos últimos anos, com o desenvolvimento da tecnologia, os pagamentos digitais têm ganho cada vez mais importância, como o PayPal e o MBWay e as apps disponibilizadas pelo banco. Estas soluções têm várias vantagens, entre as quais são uma forma cómoda de efetuar pagamentos e a sua utilização é geralmente intuitiva, permitem a transferência instantânea de dinheiro e disponibilizam métodos mais seguros de efetuar pagamentos online. Pedro, sabias que podes fazer microtransações na Clash Royale com um cartão de débito e crédito de forma rápida e segura? A sério? Não sabia. Obrigado pela informação. Nada. Este vídeo é patrocinado pelo Clash Royale. I be popping bottles, sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sexy, you know that be my thing. Nesta parte do trabalho vou falar sobre meios de pagamento. Numerário. O numerário corresponde às notas ou moedas e é um meio de pagamento universal e de aceitação obrigatória. Os comerciantes não podem recusar pagamentos em numerário, ao contrário do que acontece com outros meios de pagamento. Cartões de débito. Os cartões de débito permitem realizar diversas operações, incluindo o levantamento numerário, o pagamento de bens e serviços em estabelecimentos comerciais e em caixas automáticos e a realização de transferências bancárias. Ao utilizar um cartão de débito para fazer um pagamento, por exemplo, o dinheiro sai imediatamente da conta bancária refletindo-se no seu saldo. Ter um cartão implica normalmente custos para o seu titular, pois as instituições cobram normalmente uma comissão anual pela disponibilização do cartão. Atualmente, muitos cartões têm tecnologia contactless, permitindo efetuar pagamentos de baixo valor sem necessidade de introduzir o PIN, o que acelera as transações. Cartões pré-pagos. Os cartões pré-pagos permitem efetuar as mesmas operações que os cartões de débito, mas não estão associados a uma conta de depósito à ordem. O titular do cartão pré-pago tem que transferir antecipadamente para esse cartão o montante que pretende utilizar. Cada vez que o cartão é utilizado, o valor correspondente à operação é subtraído ao montante disponível no cartão. Cartões de crédito. Um cartão de crédito permite fazer as mesmas operações que um cartão de débito, mas a sua utilização pode ter custos acrescidos, como por exemplo, o levantamento numerário num caixa automático. É simultaneamente um meio de pagamento e um contrato de crédito, pelo qual podem ser cobrados juros e outros encargos pela utilização do cartão. Ao utilizar o cartão de crédito para um pagamento, o dinheiro não sai de imediato da conta de depósito à ordem.
O cartão de crédito é muitas vezes utilizado para compras online. Esta utilização requer cuidados especiais. Transferências bancárias. Uma transferência bancária permite movimentar dinheiro de uma conta para outra, seja ela nossa ou de outra pessoa por nós indicada. As transferências bancárias podem ser realizadas num caixa automático, e nesse caso são gratuitas, ou por telefone, home banking ou no balcão do banco, casos em que podem ser cobradas comissões. Débitos diretos. É possível realizar pagamentos periódicos ou pontuais por débito direto da conta de depósito à ordem, mediante uma única autorização dada pelo cliente. Normalmente, usa-se este meio para o pagamento de despesas regulares, como é o caso da água, da eletricidade e do gás. Cheques. Um cheque é uma ordem de pagamento dada ao banco para que ele pague a pessoa ou entidade indicada no cheque o valor referido. Aqui, na minha parte da apresentação, irei falar sobre as instituições financeiras. A invenção da moeda e o desenvolvimento da atividade financeira ao longo do tempo levaram ao surgimento de diversas instituições que integram o mercado financeiro e que vamos ficar a conhecer melhor. A principal função dos bancos intermediação financeira, receber fundos dos agentes econômicos que possuem liquidez, depósitos e emprestar esses fundos aos agentes econômicos que necessitam de financiamento, crédito. Outras funções dos bancos, além da captação de depósitos e da concessão de crédito, incluem a disponibilização de meios de pagamento, como cartões, cheques, transferências e débitos diretos, a realização de operações de câmbio e a intermediação financeira de transações relacionadas com seguros, como a subscrição de seguros, ou como o mercado de capitais, como a compra e venda de ações, obrigações ou fundos de investimento. Além dos bancos, há outras instituições financeiras, mas que apenas podem realizar alguns tipos de operações. As agências de câmbio apenas podem realizar operações de câmbio de moeda. As instituições de pagamento e as instituições de moeda eletrónica apenas podem prestar serviços de pagamento. As instituições financeiras de crédito e algumas sociedades financeiras têm como atividade específica a concessão de crédito. A atividade dos bancos é supervisionada pelo Eurosistema, que é constituído pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais nacionais dos países que adotam o euro, Banco de Portugal, no caso português. A salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro é, assim, uma das missões do Eurosistema, a par da emissão das notas de euro e da manutenção da estabilidade de preços na zona euro, como já vimos anteriormente. O sistema financeiro tem outros intervenientes que, à semelhança dos bancos, fazem intermediação entre as poupanças dos aforradores e o crédito concedido aos devedores. Os intermediários financeiros atuam no mercado de capitais para canalizar a poupança diretamente dos aforradores para os devedores. Estes, que podem ser as empresas e os Estados, entidades emitentes, obtêm financiamento diretamente junto dos investidores, emitindo valores mobiliários, como ações e obrigações. O recurso ao mercado de capitais é, assim, uma alternativa à banca para as empresas e os Estados obterem financiamento para os investidores aplicarem a sua poupança. Ao contrário dos produtos de aplicação de poupança mais tradicionais, como depósitos a prazo e certificados de aforro e do tesouro, o investimento na generalidade dos valores mobiliários pode envolver maior risco, resultante da incerteza quanto à evolução futura dos preços e do rendimento gerados. Todavia, o retorno esperado também é superior ao dos investimentos mais tradicionais. O mercado de capitais compreende dois segmentos, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é onde os títulos são negociados pela primeira vez, quando são emitidos. É aqui que as empresas se financiam. No mercado secundário, os investidores podem comprar e vender valores mobiliários emitidos no mercado primário. Nas bolsas de valores, as operações são realizadas através de intermediários financeiros, que recebem as ordens de compra e de venda dos investidores com vista à sua execução. Podem ser intermediários financeiros dos bancos,
as sociedades financeiras de corretagem, as sociedades corretoras, as sociedades gestoras de patrimónios e as sociedades de consultoria para investimento. Para comprar e vender valores mobiliários é necessário ter uma conta de títulos, associada a uma conta de depósitos à ordem, e celebrar um contrato de intermediação financeira. Uma conta de títulos ou de valores mobiliários é uma conta aberta, na maioria dos casos, junto de um banco onde são registradas todas as operações e movimentos realizados, como compras, vendas, transferências, recebimento de juros e dividendos e pagamentos de comissões. O contrato de intermediação financeira é celebrado entre o investidor e o intermediário financeiro e estabelece as condições, os direitos e os deveres de ambas as partes na prestação dos serviços em causa. Os intermediários financeiros devem definir o perfil de risco dos investidores e a adequação de cada investimento concreto em determinado valor mobiliário a esse perfil. É importante que quem investe no mercado de capitais conheça o emitente do valor mobiliário que adquire e que acompanhe a informação que por este venha a ser divulgada, dado que esta pode ter impacto no preço do valor mobiliário. Também, as empresas de seguros são instituições financeiras que captam, geram e rentabilizam a poupança dos aforradores, além de exercerem funções relativas à proteção de pessoas e bens através da cobertura dos riscos previstos nos contratos de seguros. Em Portugal, há 3 supervisores do sistema financeiro. O Banco de Portugal autoriza a atividade dos bancos, caixas económicas, caixas de crédito agrícola mútuo, agências de câmbio, instituições de pagamento e de moeda eletrónica, instituições financeiras de crédito e sociedades financeiras. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários autoriza a atividade dos intermediários financeiros, da gestão de organismos de investimento coletivo, dos auditores, dos peritos avaliadores de imóveis, das estruturas do mercado e sistemas e as ofertas públicas de valores mobiliários. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões autoriza a atividade seguradora, asseguradora de mediação de seguros e de fundos de pensões, bem como as atividades conexas ou complementares daquelas. Estas entidades têm por missão regular e supervisionar o funcionamento dos respectivos setores. Todas as instituições financeiras têm de ser autorizadas por um supervisor financeiro. Pam, 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 para pam, 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 para pam, 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 para pam, 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 para. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Ba-ba-da-ba-da. Olá a todos. Hello, traveler. Pedro, precisamos da tua foto. Estás a ver para a frente a 120 de velocidade, rotaciona 90 graus, Anita repetir Maxwell. 4 vezes, a menos 5 Anita Maxwell. Estás-me a dizer outro almoço no continente. Nesta parte da apresentação eu irei falar sobre a inflação. Podes parar de tirar. É porque tu nunca vais apagar estas fotos. Tu vais tê-las para o resto da tua vida, mano. Mas vai da cringe, sabias? Acontece. É que eu nem vou olhar para essa câmera porcaria. Apresentação de cidadania. Yeah, mas cala-te. Are you dead? Yeah, I'm dead. Oh, you killed me. You're dead. Oh. Just try one Man, clica X, man. Posso pedir um favor?
Olá. Não. Fucking crianças na tela. Clicking ASMR. Obrigado pelo vídeo, bem. Eu colocaria isso também em cidadania já agora. Bowling. Bye-bye. And Bunny the Bunny and Foxy the Pirate Fox, rawr, they go into the pizzeria at night, and when they do that, they almost die, I think, because William Afton, he wants to kill people, I think, or something. So he kills the kids. He goes yeah on the kids, and the kids die because the kids have remnant or something, and then Michael